Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do podcast IA Corporativa da PHX Consult. Hoje, pessoal, a gente vai falar sobre mitos e verdades na automação de processos e inteligência artificial. Então, hoje a gente vai falar sobre alguns pontos que geralmente a galera levanta quando se fala nesse assunto. Então, por exemplo, a IA é somente para grandes empresas? Só grandes corporações podem aplicar IA e automação de processos? Outro ponto bem relevante que vai ser tratado aqui: a IA de fato rouba empregos? A IA vai fazer com que... Eu vi gente falando já em renda universal, que o robô vai fazer tudo pra gente, que a gente não vai precisar trabalhar mais. Ou que o pessoal não vai ter onde trabalhar. Isso é um fato? Até onde isso vai de verdade? Então hoje estou aqui novamente com o Matheus e com o Bruno, para que a gente consiga trabalhar esses e outros aspectos aí dentro do universo de aplicado ao mundo corporativo. Bruno, queria começar ouvindo de ti, nosso primeiro mito. O que tu entende aí desse novo contexto, cara? Tu acha que a IA vai substituir todos os empregos humanos ou não? Se quiser olhar para aquela câmera ali, ó, e fazer um corte, você que é júnior vai perder seu emprego. Fala aí pra galera. Tá. Perfeito, então, cara, você que é júnior com certeza vai perder o seu emprego se você for ruim, né? Então, não, naturalmente não vai roubar o emprego de ninguém. Eu acho que é um mito que já está sendo muito desmistificado, tanto é que a gente brinca, assim, a gente conversou esses dias no escritório, inclusive, que é aquela situação que, ninguém tá preocupado se a inteligência artificial vai chegar e vai fazer as coisas por ti, vai cuidar e gerenciar os teus dados. Boa parte dos gestores, dos líderes de empresa, de certo modo, querem isso. Com devido cuidado, mas querem isso. Porque o gerenciamento é muito difícil. Mas não vai. Porque quando a gente olha para, por exemplo, automação e o emprego da inteligência artificial para auxiliar isso, a gente tem que ver duas vertentes. A primeira delas é que, beleza, isso vai ser feito pela inteligência artificial. Mas dentro do trabalho de todo mundo, isso é apenas um fragmento. Ainda tem o senso crítico, ainda tem aquela inteligência de mercado, ainda tem a inteligência das ruas também que essa pessoa está aplicando. Ninguém segue o relatório só pelo relatório. E isso é insubstituível, né? O ser humano ele ainda vai ter que utilizar. Além, é claro, se é necessário lidar com pessoas. Então, ela pode substituir um gestor? Nunca. O gestor está lidando, está desenvolvendo as pessoas. Ela pode, no entanto, facilitar o trabalho dele e trazer um relatório de performance totalmente detalhado do vendedor X, para ele se atentar nos principais pontos e conversar no feedback. Então, não, eu mantenho ali minha primeira resposta, apesar de ter falado um pouco brincando. Ela vai substituir se a pessoa for muito ruim, mas isso nem deveria ser o medo dela relacionado à inteligência artificial. O mercado mesmo vai substituir ela quando chegar alguém melhor para fazer ali a função que ela ocupava antes. E um outro ponto, né, pessoal? A gente entender também que inteligência artificial e processos de automação, em grande parte dos casos, não substituem 100% da tarefa. Eles fazem 80% da tarefa, 70% da tarefa. E ainda tem que existir ali um toque humano para a gente poder dar a finalização, né? Ou a execução de determinado aspecto que tu quer dentro da tua empresa. Né? Então, ela ajuda o vendedor, ela não vende por ele. Ela ajuda o gestor, não gerencia por ele. Ela ajuda ali até o analista que está configurando os relatórios, mas ele ainda precisa primeiro, né, revisar isso de certo modo e trazer a inteligência que ele tem da operação. Né? O pessoal ali que está nos PDVs, que está no campo, a inteligência artificial não está lá conversando com o comerciante todo dia. Eu acho que nesse ponto, o Bruno até trouxe um aspecto muito direcionado para uma empresa com bastante pessoas, né, atividades bem de pessoas, e eu gosto também de separar esse tema, né? Eu acho que a gente precisa entender que sim, a IA vai substituir muitos empregos. Né? Então, muito daquilo que foi... E até a internet fez o mesmo no passado, né? A gente não tinha a profissão influenciador 20 anos atrás, né? Então, acho que eu sempre gosto desse tema, quando eu converso também, de dividir. Acho que o fato é, né? Em empresas que têm consultores e afins, a gente vai ter uma capacidade de ser mais eficiente, portanto, a vaga ela vai ser muito mais competitiva, né? Então, se antes eu precisava de 5, agora eu preciso de 3... serão os 3 melhores. Quando eu olho um pouquinho mais para o campo da indústria, né, aí eu já tenho uma capacidade muito maior, e aí o que eu falo, né, da substituição, ou seja, aquela força laboral já não vai ser tão mais necessária em diversos aspectos. Trago isso muito numa linha, por exemplo, de IoT, né, que é a internet das coisas. Eu conversava essa semana com o CEO de um banco aqui do Rio Grande do Sul, e ele fala, a gente já pegou nossas máquinas, colocou IA para identificar qual é o problema, e antes a gente tinha pessoas que tinham que pegar o código, ver qual era o potencial problema. Hoje a IA já faz isso, então aquela pessoa já não é mais necessária.
Aquela pessoa naturalmente ela vai fazer outra coisa, né? Ou, infelizmente, vai ter que buscar outra atividade efetivamente. Mas então eu gosto muito também de trazer, principalmente na indústria, um impacto muito grande que a gente vai ter. E até eu arrisco dizer, né, que talvez, quiçá, no futuro, hoje muito incerto, maior que a Revolução Industrial, pensando em indústria, né? Que teve aquela janela de sair do manual para a máquina, a gente vai sair agora de novo de um processo em que o humano está lá ainda operando para 100% sem humanos ali naquela atividade industrial. Então, acho que esse mito, eu sempre gosto de quebrar ele, né? E efetivamente ela não vai acabar com os empregos no mundo, mas ela vai mudar bastante da nossa lógica de trabalho ao longo dos próximos anos como um todo, principalmente quando a gente olha para a indústria, né? E no trabalho mais de consultoria, onde a gente está mais habituado, a gente tem essa janela de o talento vai ter que ser realmente muito mais eficiente, estudioso, para se manter no mercado da melhor forma. Perfeito, gostei do paralelo dos dois aí. Acho que é uma discussão bem válida e vamos lá, né? Não sejamos hipócritas, né? A gente falou até no primeiro episódio um pouco sobre números, né? Sobre o potencial de redução, sobre o quanto que pode ser reduzido de custo. Então, obviamente, né? Como o Matheus trouxe, obviamente a IA vai reduzir custos e dentro desses custos estão custos com hora homem, com hora de trabalho. Então, é inegável que isso vai acontecer. E o grande ponto que foi até mesmo que o Bruno trouxe, né? O grande ponto é que a gente precisa realocar essas pessoas. Pessoas precisam entender mais sobre o processo. A tendência mundial hoje é que o homem esteja menos no chão de fábrica e mais atrás das máquinas. É isso que o Matheus quis trazer. Eu acho que isso que o Bruno também trouxe, né? Se você é ruim, se você não se atualiza, beleza. Provavelmente um robô vai fazer o seu trabalho. Se o seu trabalho é bater teclado, provavelmente um robô vai fazer o seu trabalho. Agora, se você busca por conhecimento, entende e consegue trazer o que a máquina não consegue fazer, e talvez por muito tempo a IA não consiga fazer, que é esse pensamento, essa racionalização, essa humanização das coisas, esse senso crítico e humano, que até hoje nenhuma máquina conseguiu substituir. Isso, inegavelmente, a gente vai precisar de líderes, de gestores, de programadores, de quem pense por trás das máquinas. E tem um ponto, assim, acho que só para a gente conseguir finalizar, digamos, esse primeiro mito, que é a gente não pode sempre pensar pela ótica cruel da coisa, que é o que muitas vezes a gente faz. O que é a ótica cruel? Não, a gente implementa um determinado processo, a gente coloca inteligência artificial e agora toda a base de funcionários ali, de cargos mais baixos, vão ser todos eles demitidos e vai todo mundo embora porque a gente quer aumentar o lucro. Não, na verdade, o que vai ser feito é que agora a empresa pode produzir mais, pode vender mais sem a necessidade de contratar. Então, um exemplo, agora a gente só precisa de 3 consultores num cenário que antes precisava de 5. É verdade, mas mantendo, por exemplo, esses mesmos 5, a gente também consegue colocar muito mais projetos, muito mais produtos sendo produzidos pela empresa e ninguém é demitido. A empresa cresce, aumenta o lucro e ainda assim as pessoas desempenham uma função mais eficiente sem que ninguém seja cruel, né? E é o objetivo de toda empresa. A empresa que não cresce, ela morre. Então, todo mundo quer crescer. Ninguém vai sair cortando o funcionário só porque tem um processo melhor. As pessoas vão provavelmente vender mais, vão produzir mais. Perfeito. E para encerrar esse mito, acho que, como a gente iniciou falando para as pessoas, né, eu acho que o grande ponto é soft skills vão pesar muito daqui para diante. Né? Então, esse relacionamento humano não existe máquina que vai fazer. Então, assim, tenham cuidado de se desenvolver nesse aspecto. Né? Então, aquela pessoa que fica lá vidrada no universo de trabalho dela, que não se desenvolve com comunicação, criatividade e afins, ela com certeza vai ter mais dificuldade de se adaptar nesse novo cenário em que as relações humanas vão pesar mais, porque a gente tem ali uma capacidade de máquina de executar muitas tarefas que antes eram realizadas por pessoas. Perfeito, perfeito. E até falando no cenário mais, para encerrar a pauta aqui, falando no cenário mais macroeconômico, né? O Matheus trouxe a questão da Revolução Industrial, e da transformação. O principal ponto que a gente está vendo aqui é que justamente talvez a IA e a automação de processos, sejam eles físicos ou digitais, seja a grande alavanca de crescimento e melhora da qualidade de vida das pessoas no mundo como um todo. Talvez nunca a humanidade experimente tanta qualidade de vida como experimentaremos daqui para frente. Muito porque a gente vai ter mais conforto, mais qualidade, porque a gente vai ter a tecnologia trabalhando pela gente. Isso toda a história do capitalismo moderno foi pautada nisso, né? Foi pautada em construções de equipamentos, tecnologias que reduzam o trabalho humano. Né? Então, a Revolução Industrial foi citada, quantas coisas foram criadas para que a gente consiga automatizar, e agora está chegando no mundo de hiperautomatização, que é o que a gente vai falar daqui para frente também, sobre isso e como
construir esse modelo de hiperautomatização. Pessoal, vamos lá. Vamos para o nosso segundo mito aqui, então. Exploramos bastante esse primeiro. Obrigado pelas contribuições de vocês. Nosso segundo mito aqui, então, fala sobre a adoção de IA por pequenas e médias empresas. Muito se fala que, não, beleza, eu tenho um negócio pequeno, acho que não faz sentido eu ter IA. Queria explorar de vocês dois um pouco de o que o pequeno e médio empresário pode fazer em relação a automações IA, se é que pode, e se pode, o que pode ser feito nesse sentido. Boa. Então, olhando... Vamos brigar os dois. Olhando um pouquinho para esse cenário, acho que é importante a gente destacar o primeiro passo, né? Grande empresa já estava utilizando IA faz muito tempo em diversos processos. Não é uma novidade que surgiu com o ChatGPT 1 ano e meio atrás, 2 anos, né? O segundo ponto é onde a gente está situado. A gente está num país que não é fácil empreender, as estatísticas estão aí, que não é fácil encontrar mão de obra, que não é fácil crescer o negócio. Não tem acesso a capital, capital é caro no Brasil. Então, na minha visualização, não é nem se a gente vale ou não vale a pena adotar, se são para grandes empresas ou não. Isso é uma necessidade, uma realidade das pequenas e médias empresas do Brasil. Elas precisam olhar para isso com até certa urgência, sendo muito sincero, principalmente frente ao cenário atual, porque é a maior alavanca que elas têm de adquirir vantagem competitiva nesse cenário. Né? Não visualizo nenhuma outra grande oportunidade hoje das empresas e principalmente no mundo que é mais volátil, né? O Bruno pode comentar um pouquinho mais disso, que ele está lá na operação dos projetos frente a frente. Isso é fascinante, assim. Na verdade, eu até coloco uma vírgula, assim, né? Grandes empresas utilizavam inteligência artificial, mas uma parcela delas, né? Aquelas que tinham a cultura de se mobilizar mais rápido. E aqui eu até trago uma referência, não vou lembrar o nome do autor, mas o nome do livro é Invencíveis, ou Invencível, porque empresas de garagem conseguem destronar ali as grandes empresas. Depois dos links a gente passa o link certinho. Mas o ponto que ele traz grande parte disso, fatores culturais e afins, mas um deles é a agilidade que eles têm. Então, o movimento numa grande empresa, ele é burocrático, ele precisa ser aprovado, o diretor tem que ver, ele não tem agenda, depois sobe para um conselho, vai, volta, levou 2 anos para implementar alguma coisa. Uma pequena empresa, ela faz aquilo ali extremamente rápido. A decisão é tomada, é discutida com as principais pessoas e, bum, aquilo ali está implementado. E aí, eu entro no ponto que o Matheus falou exatamente, que cara, nesse cenário, a pequena empresa ela precisa desesperadamente da vantagem competitiva, porque a grande tem uma grande vantagem, que ela tem muito capital. Então, ela consolida barreiras, ela impede o avanço, ela não te deixa crescer nesse mercado. E se tu não tiver, você não consegue nem brigar com os pequenos. Então, na verdade, não é nem se pode fazer ou não, né? Eu vou fazer com o Matheus. É uma necessidade e tem que contar com a vantagem que ela tem poucos membros, que o processo decisório é menos burocrático e implementar isso o mais rápido possível. Mais rápido que a grande, mas principalmente mais rápido que a galera do tamanho deles. Perfeito, perfeito. A gente via já, né? Por algum tempo, grandes empresas implementando, por exemplo, automações de pré-vendas ou de televendas, telemarketing ali. Né? Então, isso não é novidade que companhias como Vivo, Oi, etc., já falava com o robô deles há alguns anos. Sim. Hoje, o que mudou? Né? Isso está acessível hoje para os pequenos e médios empresários e abre essa margem para uma competitividade. Mas essas barreiras de entrada sempre foram criadas pelas empresas maiores, sempre fizeram essa adesão já. E hoje, até acho que entrando no terceiro mito então, né, que é justamente, muita gente fala sobre implementar IA ser caro e custoso. Hoje a gente está vendo o contrário, né? Queria explorar um pouco com vocês um pouquinho disso de o quão caro é implementar um processo, o quão caro é automatizar um processo com inteligência artificial hoje. Matheus, queria ouvir de ti um pouquinho dentro da operação ali da PHX, o que vocês estimam hoje, o que a gente tem feito nesse sentido? Boa. Acho que o primeiro ponto, né, o caro e barato sempre é uma relação complexa da gente apresentar. Então, a gente sempre gosta de olhar né, para quanto isso retorna sobre o seu investimento. E aí eu separo essas duas dinâmicas. Muitas das empresas que nos procuram, conversam com a gente, né, elas querem sair de um aspecto que eu não tenho nada de automação e agora eu quero todo o meu processo 100% automatizado. Então, a gente já fala, ok, mas vamos olhar um pouquinho para o teu processo com calma e aí vem muito do princípio de Pareto ali, né? Qual parte desse processo, os 20% que geram 80% de uma melhora no teu output. Então, olhando para isso,
ela pode ser extremamente barata, desde que seja extremamente direcionado. Mas muito do que as pessoas às vezes buscam e se impressionam, não, mas aí tem que fazer isso, tem que contratar ferramenta X, Y, Z. Claro, porque tu não está nesse ponto de maturidade ainda, né? E aí acho que essa é a grande janela, né? Então hoje ela é extremamente acessível. Hoje com ferramentas que custam 100, 150 reais por mês, tu já consegue criar workflows, colocar IA para dentro, que tu vai pagar sobre variável alguns centavos de dólar a cada utilização e que podem melhorar muito o output. Né? Então, acho que esse é o ponto. Né? A gente entender que IA é sob medida. Ela não é necessariamente um produto pronto e inacessível, mas tu pode, aos poucos, colocando dentro da tua capacidade de pagamento, essa capacidade de investimento voltar para o teu negócio. Naturalmente, né? Já foi caro, isso é inegável. Né? Então, há anos atrás, antes ali, ChatGPT, DeepSeek, todas as novas ferramentas de automação que, pela concorrência do mercado, brigam entre si e tentam ser cada vez mais baratas ou ofertar algo melhor, hoje está muito disponível. Mas anteriormente, naturalmente, não. Né? Anteriormente, a gente tinha que ter lá toda uma estrutura de machine learning, tinha que ter um programador fenomenal para tratar o dado, compilar ele, conduzir o aprendizado da máquina, e aí sim, era muito caro. Só que hoje esse trabalho já está feito para a gente. A gente trabalha em cima de estruturas prontas que foram consolidadas há um tempão atrás. Então, hoje, naturalmente, é muito acessível, né? Perfeito, perfeito. Pessoal, belas considerações. Até acho que é o principal ponto hoje, né? Antigamente, a gente precisava usar muito código, né? Então, para automatizar processos, eu tinha que estar trabalhando muito forte com a equipe de programação robusta, etc. E o que mudou, né? Principalmente dos últimos anos para cá, é que hoje tem ferramentas low code, ou seja, com pouco código, e principalmente no code, onde eu consigo criar automações sem saber uma linha de código. Então, isso, para quem está implementando em pequenas e médias empresas, é fenomenal. Tem uma economia de custo de escala muito grande. Então, isso faz com que, além, obviamente, né, da questão das IAs, OpenAI, DeepSeek estarem mais baratas também, que às vezes uma competição mais forte nesse sentido, também as plataformas de automação, RPAs, estão mais em conta. Isso faz com que a gente consiga, até ali falando um pouco mais da área que eu toco hoje dentro da PHX, né, da área de marketing e vendas, hoje a gente consegue tirar propostas para clientes com paybacks estimados em 3 meses, 2 meses e meio. Que dentro do mercado de consultoria são coisas até mesmo inimagináveis às vezes. O cliente, não, em 3 meses está pago o teu projeto. Muito por conta desse contexto. Pessoal, queria agradecer a vocês. Eu acho que, se vocês quiserem fazer um resumo, tá? Uma recapitulação. Então, a gente falou sobre 3 mitos, né? Primeiro mito, o Bruno trouxe sobre a questão dos empregos. Então, vai roubar empregos em parte. Esse é o nosso Essa é a nossa conclusão. Beleza. O grande depende. Beleza. Depois a gente falou um pouquinho sobre se vale para grandes empresas apenas ou para pequenas empresas. O Matheus trouxe que pequena empresa está liberado, pode usar com... Deve usar. Beleza. Não só está liberado, como diferencial competitivo fenomenal para poder ganhar esse mercado. Vai pagar a conta no futuro se não fizer agora. Perfeito. Então, se você gostou desse episódio, curta, compartilhe, comente, mande pra gente o que você tem hoje de problemas, dificuldades que a IA pode resolver. E principalmente, compartilhe com o seu grupo de amigos, no seu escritório. Mande para que a gente consiga chegar a cada vez mais pessoas, desmistificando a IA e trazendo ela de forma aplicável para o mundo corporativo. No próximo episódio, teremos aí cases de aplicações reais, tá? Então, aqui vai ser extremamente aplicável. Então, como que a gente fez em várias empresas, como que a gente está fazendo, quais foram os resultados, os outputs disso. Então, o próximo episódio promete aplicações reais em empresas de diversos segmentos. Fique com a gente e até o próximo episódio. Bruno, Matheus, muito obrigado e até a próxima.